Bem-vindos à Igreja Batista Central-Leste, uma igreja alegre, dinâmica, criativa e que preserva os princípios da Palavra de Deus. O que posso encontrar? Berçário. Enquanto você assiste ao culto, uma equipe de confiança e totalmente capacitada cuidará com todo amor e carinho de seus filhos. IBCL Kids. No horário do culto aos domingos, acontece nossa escola bíblica dominical, em 3 salas, em faixas etárias específicas, com uma linguagem adaptada para cada sala. IBCL Teens, de 12 a 14 anos. Palavra de Deus, jogos, dinâmicas, desafios bíblicos, você encontra aqui, todos os sábados a partir das 16 às 18 horas. IBCL Jovens. Jovens a partir de 15 anos não casados se reúnem em grupos de amizade de moças e rapazes para aconselhamentos, pedidos de oração e comunhão. A mensagem é levada pelo pastor Moisés e equipe, todos os sábados às 19 horas no templo da igreja. IBCL Casais. Lindas programações especiais e encontros de casais. Venha fortalecer o seu amor pelo seu cônjuge. Maturidade. Em sábado. É um grande prazer, mais uma vez, receber você aqui na igreja, hoje à noite. Hoje foi um dia muito especial para nós. Foi o lançamento do terceiro culto, no caso o culto matinal. E foi muito bom o culto. Acho que há algumas transmissões dele nas redes sociais. E hoje Deus fez uma grande pescaria. Nós tivemos 6 decisões pela manhã. Foi muito bom. Tivemos 6 decisões para a honra e glória do nosso Deus. Eu gostaria de saudar também a todos que estão nos assistindo neste horário. O segundo horário, o horário em que nós estamos falando com as nossas redes sociais. E eles estão tendo o privilégio agora, juntamente com vocês, de usufruírem um pouco da palavra de Deus e da mensagem da palavra de Deus. Isso nos faz chegar a outros lugares que nós não teríamos condições de chegar pessoalmente. Nós estamos continuando a nossa série sobre fé. E eu gostaria de convidar você a ler o livro de Isaías, capítulo 7, versículo 9. O livro de Isaías, capítulo 7, versículo 9. O texto diz assim: a cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho Remalias. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Eu vou repetir essa última parte, e eu quero que você repita comigo. Se vocês não ficarem firmes na fé, se vocês não vão resistir mesmo não. Vamos repetir. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Eu já recebi muitas notícias ruins durante toda a minha vida. E eu acho que você também. À medida que os anos passam da nossa vida, mais notícias ruins a gente recebe. E o nosso couro vai ficando curtido para receber essas notícias. Eu já recebi notícias de doenças que me trouxeram muita tristeza ao coração. Hoje, eu consigo falar desse assunto de forma mais tranquila. Mas quando eu recebi aquela notícia, naquela ocasião ela não foi boa para mim. Ela não trouxe alegria para o meu coração.
Ela me deixou entristecido. Ela derrubou lágrima dos meus olhos. A minha esposa está lá atrás. Todos sabem que eu amo muito minha esposa. Todos sabem do carinho que eu nutro por minha esposa. A minha esposa sabe que todos os dias eu não sei acordar sem ela. Todos os dias eu levanto e eu dou um beijo na minha esposa e eu não canso de dizer a ela: eu amo você. E obrigado, Deus, porque o Senhor ouviu o meu clamor e o Senhor deixou a minha esposa comigo. Se eu acordar de madrugada e eu perceber que minha mulher, ela se mexe, eu dou um beijinho nela, porque a mexida dela significa que ela está viva e que Deus ouviu a minha oração. E eu dou um beijo nela, porque eu reconheço e tenho gratidão ao meu Deus por ter ouvido a minha oração. Mas todos que conviveram comigo lembram perfeitamente do dia que eu dei aqui nesse púlpito a notícia sobre minha esposa. Foi uma notícia muito ruim, eu não esperava aquilo. Eu entrei num consultório médico junto com ela, por insistência minha. Ela não queria ir no médico naquele dia, ela não queria ir no médico naquela semana. Ela disse: não, deixa que mês que vem eu vou. Eu falei: não, nós já estamos aqui. E eu falei duro com ela, eu falei brabo com ela. Nós já estamos aqui, nós não vamos voltar para casa. Nós vamos hoje fazer essa consulta. E ela disse: o problema é que eles não têm vaga pelo plano que nós temos. Nós temos que pagar. E a consulta é cara. Eu falei: nós vamos pagar, tem que ser hoje. E eu lembro como hoje, que nós pagamos a consulta naquele dia. E nós entramos naquele consultório médico. A médica avaliou a minha esposa, a médica observou e a médica fez silêncio. E depois de alguns minutos ela disse: dona Vera, eu vou recomendar à senhora alguns exames, porque eu detectei algo que aparentemente não é bom. Hoje a minha esposa convive com essa história sem abalar a vida dela. E aí nós fomos fazer os exames. Os cânceres chegam ao nível 6. E quando nós fizemos os exames, eu lembro que eu fui pegar esses exames lá na rua Leonardo Malcher, num laboratório que tem uma mangueira muito frondosa. E a minha esposa ficou me aguardando no carro lá embaixo. E quando eu trouxe aqueles exames, antes de descer até a minha esposa, eu parei embaixo daquela mangueira e resolvi abrir os exames. E ali, quando eu abri os exames, eu recebi uma notícia ruim. Naquele exame constava que a minha esposa, ela estava com câncer de mama nível 4. Um câncer invasivo. Um câncer com possibilidade de ser um câncer metastático. Ou seja, provavelmente ele já tinha adentrado as vias sanguíneas. E ele já estava em caminho de metástase. Nós voltamos para o médico. Mas antes de voltar ao médico, durante esse tempo, eu entrei no carro, falei para ela e nós choramos muito. Chorar não significa e nem é sinal de fraqueza. Nós choramos muito. E eu falei: Verinha, Deus nunca nos desamparou. Eu vou fazer uma coisa que eu tenho que fazer: orar por você todos os dias da minha vida. Orar sempre por você. E se Deus quiser, Ele vai fazer valer a promessa dEle. Se Ele quiser que você seja curada, você vai ser curada. No nome de Jesus você vai ser curada. Ali eu havia recebido uma notícia ruim. Aquela notícia, de certa forma, abalou a minha vida. Aquela notícia, de certa forma, abalou a vida da minha família. Mas eu já recebi outras notícias também. Eu já recebi a notícia, uma notícia ruim, quando a minha mãezinha, aos 94 anos, ligaram para mim e disseram: mano, mamãe faleceu. Mamãe nunca tinha ido ao médico. Aos 94 anos, mamãe nunca tinha feito uma visita ao médico. Nenhum tipo de médico. Isso não é um incentivo para nós, não. Ela tinha as suas razões. Ela se tratava, e ela se tratava do modo como ela achava correto.
Mas eu lembro que um dia minha mãezinha, pela fraqueza das pernas e pela velhice, ela levou um tombo no banheiro. Bateu a cabeça. E aquele baque na cabeça a levou a óbito. Foi muito triste o dia em que eu recebi a notícia de que minha mãezinha faleceu. Mexeu comigo, me abalou um pouco, porque toda notícia ruim, de certa forma, abala a nossa vida. Outro dia, eu estava ocupado, trabalhando como sempre, a gente está, e eu recebi uma ligação. Era uma senhora. E a senhora disse: pastor, eu preciso conversar com o senhor hoje. Hoje. Eu falei: no momento eu estou trabalhando, mas eu posso atender a senhora à noite. Ela veio à noite. E ela chegou e confidenciou para mim: pastor, eu perdi o chão. O chão desmoronou para mim, o chão se abriu para mim. Eu caí nesse buraco numa queda livre. O senhor não imagina o que é receber uma notícia dessa. E eu perguntei dela, curioso qual era a notícia. Ela disse: eu recebi uma ligação de que se eu fosse a tal lugar, eu encontraria o meu marido na casa de uma outra mulher. E eu resolvi ir. E quando eu cheguei lá, o meu marido realmente estava lá. E quando ele me encontrou, ele disse: o que é que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar. Ela disse: como não é meu lugar se eu sou sua esposa? Ele falou: não, você não é mais. Você já foi. Há 3 anos eu vivo com essa mulher. Eu apenas vou em casa para fazer a formalidade. Mas eu não amo mais você, eu não quero mais você, eu tenho nojo de você. Aquela senhora disse que o mundo dela virou de cabeça para baixo. Com certeza, nenhum de nós aguentaria isso. Nós sofreríamos, como muitos de vocês talvez sofreram já, com problemas parecidos com esse que eu estou relatando. Aquela mulher viu o seu mundo virar, acabar completamente. E ela disse: pastor, isso tem sido muito duro para mim. Essa foi a pior notícia que eu recebi na minha vida. Aquela mulher passou por maus momentos. Por quê? Porque notícias ruins abalam a nossa vida. E o pior de tudo é que as notícias ruins, se nós permitirmos, elas abalam 3 estruturas fundamentais da nossa vida. Elas abalam a nossa estrutura física, elas abalam a nossa estrutura emocional e elas abalam a nossa estrutura espiritual. Como eu disse para você, essas são apenas algumas poucas histórias de notícias ruins que eu recebi. Mas nós estamos hoje diante de um texto. Nós estamos hoje diante de um capítulo da Bíblia, de um fragmento da Bíblia, que nos relata um episódio de uma notícia ruim. E como eu disse para você, notícia ruim pode trazer consequências muito sérias. Esse texto bíblico, ele nos apresenta um alerta muito importante sobre fé. Eu quero chamar mais uma vez a sua atenção para esse fragmento, para essa parte do texto que diz: se vocês não ficarem firmes na fé, se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. O que ele está dizendo? Se nós não ficarmos firmes na fé, quando nós recebemos notícias ruins, nós não resistimos. A nossa vida física é afetada. A nossa vida emocional é afetada. A nossa vida espiritual é afetada. Esse alerta que nós terminamos de ler, ele foi dado a um rei por nome Acás. O profeta Isaías foi responsável, foi incumbido por Deus de chegar com Acás e dizer isso para Acás. Foi o profeta Isaías
Quem chegou com Acais e disse: se vocês não resistirem firmes na fé, vocês não resistirão. Se vocês não ficarem firmes na fé, vocês não resistirão. Quem era Acais? A Bíblia nos diz que Acais foi o 12º rei de Judá. Acais foi contemporâneo de Isaías. Ele viveu na mesma época que Isaías. Mas a Bíblia diz que Acais ele foi um rei idólatra. A Bíblia diz que Acais fez o que era mal diante dos olhos de Deus. A Bíblia diz que um dos pecados de Acais era querer agradar tanto a Deus quanto ao mundo. Parece que o pecado de Acais é o pecado de muitos de nós aqui no auditório hoje. A Bíblia diz que Acais ele ia ao templo do Senhor. A Bíblia diz que Acais ele cultuava a Deus. A Bíblia diz que Acais ia fazer sacrifícios no templo. Mas ao mesmo tempo em que Acais ia ao templo do Senhor, ele também saindo de lá, ele ia aos templos pagãos, ele oferecia sacrifícios para deuses pagãos. Ou seja, Acais era um homem que vivia com o pé no templo do Senhor, mas convivendo e fazendo o que agrada ao mundo. E isso não agrada o coração de Deus. Isso entristece o coração de Deus. Isso revolta o coração de Deus. Isso é como alguns crentes que querem viver uma vida santa diante de Deus, mas ao mesmo tempo, durante a semana, participam da caninha, da cachaçinha, da cervejinha, junto com as outras pessoas do mundo. E quando são questionados, eles dizem: isso é normal. Eu preciso fazer o meu network. Eu preciso conviver com o mundo. Eu preciso disso para poder manter o meu emprego. Acais fazia isso porque ele queria manter o reinado dele. Nós não precisamos disso. Nós temos um Deus todo-poderoso. Nós temos um Deus que é Ele quem coloca no poder e retira do poder. É Ele quem dá e quem tira. Ele é dono da vida, Ele é dono da morte. Acais era um homem politicamente correto. Um dia Deus usou o profeta Isaías para levar esse recado a Acais. Isaías chegou com Acais e disse: Acais, se vocês não resistirem firmes na fé, se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza vocês não resistirão. Esse recado que Isaías deu a Acais, ele foi dado no momento em que eles receberam uma notícia ruim. Uma notícia que abalou todo o reino. Primeiro abalou o rei. Um rei abalado abala o reino. Um pai que não tem equilíbrio emocional transfere esse desequilíbrio emocional para os seus filhos. Uma mãe que não tem equilíbrio emocional transfere esse desequilíbrio para toda a sua família. Um chefe desequilibrado emocionalmente transfere o desequilíbrio para toda a sua equipe de trabalho. Quando Acais recebeu essa notícia, ele ficou emocionalmente abalado. Ele andava de um lado para o outro. Ele não soube conter aquela notícia para ele pedir ajuda de Deus. Imediatamente o povo começou a perceber que Acais estava perturbado. Porque quando nós estamos agitados, ansiosos, perturbados, preocupados, é impossível esconder isso. O povo observou e o povo também começou a ficar desesperado. Que notícia foi essa que eles receberam? Eles receberam uma notícia de que o inimigo havia se instalado perto deles. É uma notícia realmente muito ruim,
porque eles sabiam que o inimigo estava próximo e a qualquer momento podia invadir o reino deles. A propósito, Deus nos lembra isso. Isso já nos é lembrado nas Sagradas Escrituras. A Bíblia diz que Satanás, ele anda rugindo como leão ao nosso derredor, procurando a quem tragar. Ou seja, o nosso inimigo, desde o momento que você aceita Jesus Cristo, ele passa a rodear você. Ele quer tragar você, ele quer ferir você, ele quer abalar suas estruturas físicas, ele quer abalar suas estruturas emocionais, ele quer abalar sua estrutura espiritual, ele quer abalar sua fé. E nada como uma notícia ruim para abalar a sua fé. Uma notícia que chega e diz, você está com uma doença, abala a sua fé. Uma notícia de separação, abala a sua fé. Uma notícia de demissão, abala a sua fé. Uma notícia que o marido liga para a esposa e diz, meu amor, acabei de bater o carro, abala a sua fé. Às vezes a mulher não quer nem saber se o marido está vivo ou não. Ela pergunta, como é que ficou o carro? Às vezes é o marido quem pergunta. A mulher liga para o marido e diz, olha, bati o carro. Ele pergunta, está inteiro o carro? Ele não quer saber se ela está no Platão, no João Lúcio ou no 28. A Bíblia diz que o coração de Acais e do povo, quando recebeu essa notícia, o texto bíblico é até poético. O texto bíblico diz que o coração de Acais e do povo, quando recebeu essa notícia, se agitou como as árvores da floresta quando são agitadas pelo vento. Isso significa que essa notícia abalou a confiança. Essa notícia abalou a fé tanto do rei quanto de todo o seu reino. Eu quero fazer hoje uma pergunta para você. Você já recebeu uma notícia que abalou a sua fé? Como foi que você reagiu? Você lembra como foi que você reagiu? Qual é o conselho que Deus nos dá em cima de todo esse texto? Qual é a orientação que Deus quer nos passar? Deus, Ele quer que cada um de nós, que você, se mantenha firme na fé. Deus, Ele quer que os seus filhos se mantenham firmes na fé. Deus, Ele quer que os seus filhos se mantenham firmes na fé, para que eles possam saber como eles devem reagir diante de notícias que podem agitar, que podem abalar, que podem sacudir as nossas vidas. Como a Bíblia diz, como o vento agita as árvores da floresta. Você já viu um vento forte agitando as árvores? Um vento forte é capaz de derrubar árvores, de quebrar árvores, de fazer um estrago na floresta. Uma notícia ruim é capaz de derrubar, agitar, arrancar pela raiz árvores, vidas como a sua. Deus, Ele quer que as suas raízes sejam raízes profundas. Deus quer que as nossas raízes espirituais sejam raízes firmadas. Raízes tão fincadas na terra, que nenhum vento forte seja capaz de abalar a nossa fé. Que nenhuma notícia seja capaz de abalar a nossa fé. O exercício da fé
É um exercício extremamente desafiador. É um exercício que nos convida a aceitar a total e soberana vontade de Deus sobre a nossa vida. Quando eu leio o testemunho do autor daquela música que diz: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte eu sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que sou feliz com Jesus, meu Senhor. Quando você ouve essa música, você não imagina que essa música ela foi composta na beira de um barco, quando um pai missionário terminou de perder o seu filho, que se afogou nas águas do rio. Aquele homem poderia ter ficado abalado, destruído, acabado, e ele levanta os olhos para o céu e diz: mesmo que isso tenha acontecido, eu sou feliz com Jesus, meu Senhor. Chegar a esse nível de maturidade não é fácil. Chegar a esse nível de exercício de fé não é fácil. Mas é possível. Deus, Ele quer que as nossas raízes sejam profundas. Quando Ele fala de árvores nesse texto, Ele está nos recomendando aprofundar as nossas raízes, afirmar as nossas raízes, de maneira que nenhum vento, por mais forte que seja capaz de abalar a nossa fé. Que nenhuma notícia, por pior que seja capaz de abalar a nossa fé. Deus, Ele não quer que nós sejamos como uma árvore com raízes superficiais. Uma árvore com raízes superficiais, facilmente ela é arrancada pelos ventos. Uma árvore com raízes superficiais, facilmente ela tomba. Nós temos duas árvores da nossa região muito interessantes. Durante algum tempo, as prefeituras que antecederam a atual, elas plantaram nas ruas de Manaus, em substituição àquilo que é chamado de oiti. Eu não sei se você conhece, mas a Avenida Getúlio Vargas, todas aquelas árvores que formam uma copa cruzada uma a outra na Avenida Getúlio Vargas, são oitizeiros. A Avenida Getúlio Vargas, ela é uma alameda. O que é uma alameda? Alameda é uma via, é uma passagem, é um caminho onde as árvores se juntam. As prefeituras anteriores plantaram oitizeiro. Oitizeiro é uma árvore resistente. Mas mesmo o oitizeiro, na velhice, ele tomba. Ele apodrece. Substituir os oitizeiros por uma outra árvore, chamada de ficus. Essas árvores que estão aqui na frente são ficus. O ficus é uma árvore que ela tem um tronco todo enraizado. A raiz do ficus, ao invés de descer e se aprofundar, ela vem para cima. Então ela divide uma camada pequena de raiz para baixo e uma camada maior de raiz para cima. Ou seja, a sua raiz é superficial. É visível aos olhos das pessoas, mas o problema está nas raízes fincadas na terra. Quando você passa pelas avenidas de Manaus, em dias de temporais, o que você mais vê são ficus tombados. Porque eles não têm a firmeza, eles não têm raízes profundas que segurem. Deus não quer que nós sejamos como ficus. Deus quer que as nossas raízes se aprofundem, que nós firmemos as nossas raízes para quando os ventos baterem contra a nossa vida, nós continuarmos firmes, resistentes, enfrentando os ventos, enfrentando as notícias ruins.
Mas há uma outra árvore que eu quero chamar a sua atenção. O nome dela é Samaúma. Equivocadamente, mas também se admite, o povo chama de Sumaúma. O nome correto deveria ser Samaúma. Ela foi registrada com o nome de Sumaúma, porque o pesquisador estrangeiro, quando perguntou aos nativos como se chama essa árvore, eles disseram Samaúma. Samaúma, Samaúma, Sumaúma, e ele catalogou como Sumaúma. Mas na realidade, Samaúma significa a única, a genuína, a verdadeira, a maior de todas, a resistente. Por que ela tem esse nome? Porque ela cresce e ela se destaca. Ela cresce e se destaca entre todas as árvores da floresta, apesar de a sua madeira ser uma madeira frágil e usada antigamente como compensado. E por isso quase ela foi extinta. Mas o que chama a minha atenção na Samaúma, você sabe o que é? É que durante os 4 anos de vida da Samaúma, ela desenvolve uns espinhos bem grossos. Ela é cheia de espinhos. Aqueles espinhos são defesas, porque ela sabe que no início da vida dela, para resistir aos ataques, ela vai precisar de defesas. O início da nossa vida espiritual, para nós resistirmos aos ataques, nós precisamos de defesas. Nós precisamos nos equipar de defesas. É por isso que a Bíblia recomenda você a meditar, a orar, a crescer na palavra, porque isso são defesas. E para que servem essas defesas? Se a Samaúma não tivesse aquelas defesas, os animais subiriam facilmente pelo seu tronco e devorariam todas as suas folhinhas. E ela não cresceria. Ela não atingiria 70 metros. Ela não atingiria 80 metros. Depois do 4º ano de vida, ela começa a perder os espinhos. Mas ela desenvolve outra resistência. Depois do 4º ano, sendo uma árvore de várzea, ela começa a criar raízes profundas, chamadas de sapupemas. E nessas sapupemas, inclusive, os nativos da região, os índios da região, usam como comunicação. Eles batem no tronco dela para se comunicar onde eles estão. E o outro, lá longe, responde batendo na sapupema. Mas para que servem essas sapupemas? Que são raízes em formatos de quilha. Todas as outras árvores que vivem ali na várzea, quando o banzeiro bate, quando a onda bate, elas tombam. Você sabe por que as samaúmas não tombam? Porque quando as ondas batem nela, aquela sua raiz que ela desenvolveu em forma de quilha, divide o problema, separa o problema, ameniza o problema. E quando bate a onda, separa a onda como a quilha de um barco. Entre o ficus e a Samaúma, você sabe que Deus quer que você seja? A Samaúma. Ele quer que você desenvolva defesas. Ele quer que você desenvolva a capacidade de, ao receber uma notícia ruim, você seja capaz de receber o impacto dessa notícia separando. Senão você tomba. Senão você não resiste. Deus, Ele não quer que você tombe diante de notícias que podem abalar a sua vida.
Deus, Ele quer preparar você para ser uma pessoa firme na fé. E talvez você me pergunte, mas como é que eu posso me preparar para ser uma pessoa firme na fé? Para ter essas defesas como a Sama Uma? Para desenvolver na minha base raízes que sejam capazes de amenizar a força dos problemas da vida? Como é que eu posso desenvolver? Eu quero dar a você 5 conselhos. Se você quer desenvolver defesas e raízes profundas, medite todos os dias na palavra de Deus. Medite todos os dias na palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. O Salmo de número 1 diz que o homem que medita de dia e de noite na palavra de Deus, ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto e cujas folhagens não murcham, e tudo quanto esse homem fizer, prosperará. Aí ele abre um parêntese, ele diz, os ímpios não são assim. Eles não têm essa estrutura. Eles se abalam. São, porém, como a palha que o vento dissipa. Deus quer que nós meditemos todos os dias. Se meditarmos todos os dias na sua palavra, nós vamos ter forças para resistir ao impacto das notícias ruins. Nós vamos aprender a nos manter firmes na fé. Mas a Bíblia também dá um segundo conselho. E o segundo conselho quem nos dá é Daniel. Essa semana eu ouvi de um homem muito estudado na palavra. Ele, fazendo as suas pesquisas, ele descobriu que Daniel provavelmente foi levado cativo aos 14 anos. Imagina o que é um jovem sair, ser levado, ser sequestrado, ser retirado do seio familiar e levado para um outro país aos 14 anos. Geralmente nós achamos que um jovem aos 14 anos ele não tem estrutura. E a Bíblia diz que quando Daniel foi levado, provavelmente com essa idade, cativo, Daniel, para manter firme a sua fé, ele colocou em prática algo muito importante, que ele mesmo descreve no seu livro, o único livro da Bíblia escrito em aramaico. Ele diz que ele orava 3 vezes por dia. O que ajudava Daniel a manter firme a fé dele? A oração. 3 vezes por dia. 3 vezes por dia. Davi, o rei, disse, medita todo dia que você vai se manter firme. Daniel está dizendo, medite, mas ore, e você vai se manter firme. O terceiro conselho que eu tenho para você foi dado por Jesus Cristo aos seus discípulos logo depois do Sermão da Montanha. Aliás, dentro do Sermão da Montanha. Ele chama os seus discípulos e ele diz, vocês querem se manter firmes na fé? Se vocês querem se manter firmes na fé, aprendam a construir a casa de vocês. Aprendam a construir a vida de vocês. Aprendam a construir os valores de vocês sobre a rocha e não sobre a areia. Aprender a construir valores sobre a rocha é aprender a construir valores sobre a pessoa de Jesus Cristo. É colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos, que a palavra de Deus nos ensina. É construir famílias, respeitando o que a palavra de Deus ensina. É fazendo o que é correto. Se nós construirmos esses nossos valores e a nossa vida, absolutamente nada vai nos abalar. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, Ele é a nossa rocha. O quarto conselho vem de um homem que sofreu muito.
A Bíblia não tem descrição da palavra câncer. Raríssima vez, talvez alguma tradução posterior usou essa descrição. Mas se nós analisarmos a vida de Jó, provavelmente todos os tumores de Jó poderiam ser de ordem cancerígena. Mas em Jó nós enxergamos algumas qualidades. Qualidades que em algum momento da nossa vida foram ensinadas de maneira oposta. Eu lembro que na minha infância foi ensinado para os homens o seguinte, talvez nós aprendemos isso. Homem que é homem, não chora. E durante muito tempo na minha vida eu não chorei. Quando a mamãe nos disciplinava, eram com aqueles bolos chupados. Como eu disse para você, mamãe só sabia de fração. Era uma dúzia ou meia dúzia. E ela dizia, eu vou lhe dar meia dúzia. Se você ganhasse meia dúzia, era dia de bênção. E quando ela disciplinava com meia dúzia, que a gente não chorava, a gente era homenzinho, mas quando a gente chorava, sabe o que ela dizia? Engole o choro. E como é que se engole choro? Eu nunca aprendi a engolir choro. Eu engoli muita lágrima, mas choro eu não conseguia. E foi aí que eu aprendi uma coisa que depois eu achei tão bonitinho no Noah. Quando a gente engole choro, a gente começa a soluçar. Aí ela dizia, para de balançar a cabeça. E como é que acontece isso? Mas sabe o que eu aprendo nas Escrituras? Que todas as orações de homens que Deus ouviu foi acompanhada de choro. Choro faz parte da nossa intimidade com Deus. Choro faz parte da nossa relação com Deus. Deus diz para você, ore, chore, clame, mas aprenda a aceitar a vontade de Deus. Nem sempre a vontade de Deus vai ser o que você quer. Mas Deus está dizendo, chore à vontade, ore à vontade, clame à vontade, mas aprenda a aceitar a minha vontade. Com quem é que nós aprendemos isso? Com Jó. Por último, eu quero dizer para você que esse é um conselho muito bonito. Porque Jesus tinha terminado de ressuscitar. Os discípulos estavam se perguntando, e agora o que faremos? Como viveremos? Nós estamos abalados. Os ventos abalaram as árvores da nossa floresta. E de repente, quando eles estão caminhando por uma trilha chamada Emaús, alguém começa a andar junto com eles e eles não percebem. E aquele homem começa a conversar com eles. E aquele homem pergunta, onde está mesmo Jesus? Ele falou, Jesus, você não sabe o que aconteceu? Mataram Jesus, acabaram, crucificaram Jesus, tiraram Jesus de nós. Ele falou, sério, mas ele não disse que ele ia ressuscitar. E quando aquele homem não estava triste. Entre os homens que estavam caminhando, não era um homem que estava chorando, ele estava bem tranquilo. De repente eles ouviram e eles reconheceram aquela voz. Quem é você? Onde você estava? Ele diz, eu estava aqui com vocês. Ele falou, nós conhecemos essa voz. Você sabe quem estava caminhando com eles? Jesus. Jesus. Se você quer se manter firme na fé, aprenda sempre a caminhar junto com Jesus. Aprenda sempre a ter por perto Jesus. Aprenda a ouvir a voz de Jesus.
aprenda a recorrer a Jesus. E você sabe o que eles disseram para Jesus naquele dia? Fica conosco, Senhor, porque a noite se aproxima. A noite dá uma ideia de pano de tragédia. A noite passa uma ideia de coisa obscura. É como se eles estivessem dizendo: nós não sabemos o que vai acontecer conosco, por isso nós precisamos do Senhor, porque a noite se aproxima. Quando as notícias ruins se aproximarem de você, que você não souber o que fazer, que você achar que a noite se aproxima, vou pedir que os meninos coloquem a música. Sabe o que você tem que fazer? Sabe o que você tem que fazer? Dizer para Jesus: Senhor, fica conosco, porque a noite se aproxima e eu preciso me manter firme na fé. Eu vou convidar você a ficar em pé. Uma coisa que eu não posso deixar de fazer é dar oportunidade para você. Talvez os ventos da vida estão batendo na floresta da sua vida e você está sentindo as suas raízes serem arrancadas. Você está precisando se manter firme na fé. Você está precisando de Jesus. E talvez você ainda não fincou as suas raízes. E hoje eu quero oferecer para você a oportunidade de ter um relacionamento com Jesus, de convidar Jesus a entrar na sua vida, de convidar Jesus a entrar no seu coração, de pedir a Ele que seja o seu Senhor e o seu Salvador, que Ele seja o centro da tua vida. Como é que se faz isso? É tão simples. É dizendo assim: Senhor, entra no meu coração. Senhor, eu estou me sentindo abalado, como se os ventos batessem na minha vida e quisessem me arrancar. Eu estou precisando do Senhor. Eu estou precisando exercitar a minha fé. Mas eu estou precisando que o Senhor entre no meu coração. Faça morada em mim. E que o Senhor fique comigo. Porque eu já passei por muitas noites. E eu preciso do Senhor, porque as noites que se aproximarem de mim vão perceber que eu estou junto com o Senhor. Isso vai fazer diferença na minha vida. Isso vai fazer diferença. Se hoje Jesus Cristo está falando com você e o Espírito Santo está trabalhando no seu coração e na sua mente, eu peço que você peça a licença da pessoa que está ao seu lado. Primeiramente, eu gostaria que você levantasse a mão e dissesse: eu quero tomar essa decisão. Eu quero que Jesus entre na minha vida. Eu quero que Ele seja o meu Senhor e o meu Salvador. Eu quero que Ele seja o centro da minha vida. Eu quero ter raízes profundas. Eu não quero ter raízes superficiais. Levanta a sua mão. Se hoje você quer isso para a sua vida. Se você quer tomar essa decisão, levante sua mão. Não tenha vergonha não. Isso é uma prova de dizer: Senhor, eu reconheço. Eu preciso do Senhor. Levanta a sua mão. Ninguém mais do que Jesus pode ajudar você a firmar as suas raízes. Levanta a sua mão. Se você quer hoje ter essa oportunidade de convidar Jesus a entrar na sua vida. Agora eu vou pedir para você que levantou a mão, pede licença da pessoa que está próxima a você. Sai por esse corredor e vem até aqui o Leandro. E fala para o Leandro: Leandro, hoje eu quero tomar uma decisão firme com Cristo. Hoje eu quero tomar uma decisão firme com Jesus. Eu quero fincar as minhas raízes em Jesus. Eu já recebi muita notícia ruim na minha vida, Leandro.
mas hoje eu quero entregar a minha vida para Jesus. Faz isso agora, sai do seu lugar. Vem aqui à frente agora. Há mais alguém? Pede licença. Pede licença agora, aproveita essa oportunidade. Porque os ventos vão continuar batendo na floresta da sua vida. Pede licença, sai do seu lugar. Vem agora. Há mais alguém? Pede licença da pessoa que está ao seu lado. Você dá permissão para essa pessoa passar por você. Vem aqui à frente. Talvez você recebeu uma notícia ruim essa semana. Isso abalou você. E o que você está precisando hoje é que pelo menos alguém ajude a sustentar a sua árvore, orando com você. Se você hoje quer uma oração de alguém, quer que a pessoa lhe ouça, sai do seu lugar e vem aqui e diz: eu quero. Essa semana eu fui abalado. Eu preciso que alguém ore por mim, ore comigo. Faz isso agora. Sai do seu lugar também, vem aqui. Fala: eu preciso disso. Se amanhã você chegar no seu trabalho e você receber uma notícia ruim, você está preparado? Se você encontrar uma carta de demissão amanhã, você está preparado? Você está preparado para as notícias ruins? Hoje é o seu dia, é a sua oportunidade de firmar sua fé. Se há mais alguém, sai daí agora. Não fica com medo, não fica receoso. Não fique com vergonha. Sai daí agora, vem aqui à frente. Senhor Deus, Senhor nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Agradecemos o teu imenso amor. E agradecemos por esses que hoje vêm pedindo que o Senhor enraize profundamente a vida deles em Ti. No nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer a você que ouviu a palavra de Deus, mas eu quero agradecer também a você que através das redes sociais ouviu a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra dele. Deus te abençoe. Podem sentar. Vamos aos nossos avisos da semana.